E hoje vamos falar um pouco sobre esse assunto que está se discutindo muito aí, né? Paulo Guedes, a reforma tributária. Ainda está em discussão, o objetivo é realmente aumentar ou talvez nem aumentar a carga tributária no Brasil, mas eles querem mudar. Eu creio que o principal objetivo é favorecer o emprego. Pela primeira medida aqui que nós vamos colocar, a gente vê bem que esse é um dos objetivos dessa reforma. Por quê? Desoneração da folha. Quer dizer, hoje já existe uma palavra que tem um significado, que é a desoneração da folha, onde as empresas que têm poucas, que têm muita mão de obra, em vez de pagar sobre a folha de pagamento, o INSS, ela paga sobre o faturamento. Em vez de pagar 20% sobre a folha, paga 4,5% sobre o faturamento. É evidente que se o faturamento for muito alto, poderia até dar mais alto do que os 20% da folha. São 17 setores que têm muita mão de obra, como por exemplo o nosso, que é tecnologia da informação, né? Onde você tem muitos programadores, analistas, e aí a ideia da reforma é eliminar ou reduzir esses 20% sobre a folha, no caso, para pagar o INSS. E aí, inclusive, hoje tem todo esse movimento de pejotização, né, onde o funcionário se torna uma empresa e cobra da empresa, inclusive, com uma nota fiscal, para exatamente fugir desse tributo. Com a reforma, a ideia é reduzir talvez para 10% somente, ou até talvez eliminar, e, em compensação, aumentar outros impostos. E um deles é a CPMF, ou com outro nome que seja. E a ideia aí é cobrar 0,2% sobre cada transação financeira. Eles dizem digital, mas hoje praticamente toda transação que você faz é digital. E tem uma dúvida aí se os dois têm que pagar, né, quem paga e quem recebe, ou se apenas quem paga é que vai pagar o imposto. Aí outra coisa também é simplificar o PIS/COFINS, que hoje já são dois impostos semelhantes, apenas com alíquotas diferentes e com fins diferentes, né? Um é lá para o programa social, e aí é uma contribuição, então tem um objetivo bem definido pela lei, e hoje ele tem duas formas. Ele tem 0,65 de PIS e 3% de COFINS, mas a empresa não pode se creditar. Quer dizer, ela paga secamente sobre o seu faturamento essa contribuição. E para aqueles que podem se creditar, que são indústrias que não têm tanta mão de obra ou tantos créditos, quer dizer que o gasto maior dela é realmente a folha de pagamento, essas então vai ser 0,6, é hoje 0,65 e 3. As que não são assim é 1,65 para o PIS e 7,6 para o COFINS, mas pode-se creditar do imposto que vem em todas as notas de compra de produtos que fazem parte do processo de produção. Mas mesmo assim, então, o valor do imposto cai bastante. O que eles estão querendo fazer é cobrar uma alíquota única de 12%, está se falando nesse nível, mas somente com crédito. Para todo mundo com crédito, mas sem ter as duas alíquotas. De modo que aquelas empresas que têm muita folha de pagamento, quer dizer, o grosso da sua despesa é realmente folha de pagamento, e compra pouca coisa, praticamente não compra nenhuma matéria-prima, vamos dizer assim, ela não vai ter crédito. E aí ela vai ter que pagar os 2% seco. Então essa é uma mudança que também vai implicar principalmente esses 17 setores que pagam, que tem muita mão de obra. Um outro imposto é exatamente o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Hoje existe o ICMS, o ISS e o IPI que pagam dessa forma. São impostos que dão, quer dizer, o ICMS dá direito a crédito, já o ISS não,
E o IPI também dá direito a crédito, quando é matéria-prima. Esses 3 impostos, em princípio, seriam reduzidos num só, no IVA, né? Não se sabe ainda qual vai ser a alíquota, mas está se falando também em simplesmente eliminar o IPI e cobrar apenas um imposto chamado até imposto do pecado, que incidiria sobre cigarros, bebidas, drogas, coisas assim. E aí, certamente, num valor bem alto. Uma coisa que está também se falando é tributar dividendos, que hoje é isento, e no fundo quem paga é a empresa. Ela, quando teve o lucro, pagou esse imposto de renda, e aí ela distribui uma parte desse lucro como dividendos, normalmente uns 25%, e esse dividendo não paga imposto de renda. Em compensação, hoje, a maior parte das empresas não pagam, não reembolsam seus acionistas com dividendos, e sim com JCP, que é juros sobre capital próprio. Então, a vantagem para a empresa é que no juros sobre capital próprio, ela pode deduzir isso como uma despesa, mas em compensação ela tem uma tributação de imposto de renda, mas quem no fim sofre é quem está recebendo o JCP. Também está se falando aí imposto sobre grandes fortunas, embora isso tenha se mostrado um tiro no pé nos países ricos, na França, por exemplo, na Inglaterra, né? Muita gente sacou toda a sua riqueza do país e levou para outros países onde a tributação é menor. Então é um imposto muito delicado de você cobrar. Já o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão de Causa-Mortes e Dividendos, que é um imposto estadual, ele está hoje, pelo menos no estado de São Paulo, a 4%, eles pretendem aumentar isso para 8%. Cada estado tem uma alíquota diferente. Outra coisa também que está se falando, o VGBL hoje é uma aplicação que você faz nos bancos, tal, tem imposto de renda em cima do rendimento, mas no caso de causa-mortes, quando você transfere o valor para seus herdeiros, ele não paga imposto de renda. Então, e nem imposto de transmissão, quer dizer, ele é isento. Também é uma coisa que o governo está falando em talvez tributar. Então essas são as principais mudanças que está se estudando. O objetivo, talvez, do governo não é tanto aumentar a arrecadação, embora está se falando que com essa pandemia também haverá necessidade de. Mas a ideia realmente é simplificar, diminuir a complexidade de todo esse processo fiscal que no Brasil é bastante complicado. Acompanhe nos jornais aí, na televisão, a evolução de tudo isso que está sendo estudado pelo governo. Boa sorte!